Bom, gente, galerinha do nono, né, sejam bem-vindos ao Promova. Nossa aula de hoje, ainda sobre globalização e meio ambiente, nós vamos falar do meio ambiente, né, a degradação ambiental, ou seja, o resultado do que esse consumismo, né, que nós vimos na aula passada, o que era consumismo, qual a relação a diferença entre consumo e consumismo e qual a relação disso aí com o meio ambiente, né, de globalização e o meio ambiente e a relação de consumismo e meio ambiente, ou seja, o que é que esse consumismo que nós fazemos hoje, que a sociedade no mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro estão fazendo hoje, o que é que isso está causando no nosso planeta. Então, para nós começar a nossa aula de hoje, eu selecionei aqui duas imagens, né, tiradas em anos diferentes e em países diferentes, mas mostrando basicamente dois problemas que nós estamos causando no planeta, né, nós, seres humanos, estamos causando no planeta devido a esse consumismo desenfreado, ou seja, um consumismo sem consciência, né? Insustentável, é um consumismo insustentável. Então, nessa primeira imagem nós temos aí pessoas usam máscaras de proteção respiratória após as autoridades chinesas emitirem um alerta para a população sobre os altos índices de poluição do ar em Beijing, na China, em 2016. Né? Isso aí na imagem que a gente está vendo, essa imagem meio cinza, né? É exatamente isso. Acontece em muitas cidades. Essa imagem aí a gente está vendo na China, mas de vez em quando a cidade de São Paulo está desse jeito, a cidade do Rio de Janeiro, essas grandes capitais do nosso país, de vez em quando se encontra dessa forma por causa da poluição, certo? E a outra imagem é essa daqui, né, mostrando duas praias, né, na foto A, essa foto de cima, resíduos plásticos em praia de Manila, nas Filipinas. Na foto B, a mesma cena pode ser observada em Nápoles, na Itália. Foto de 2018. O descarte de plásticos em praias, mares, rios e outros corpos de água em comum no mundo todo e causa problemas para a fauna e o próprio ser humano. Então, aí são dois exemplos do que esse consumismo está fazendo no mundo inteiro, né? São imagens de países diferentes e problemas diferentes, mas que também isso é comum no nosso país, né? A gente vê essas coisas, mais reportagens, por exemplo, de outros países, mas a gente convive com isso perto da gente também, certo? Então, vamos lá, meio ambiente e a sociedade de consumo, né? Qual é a relação disso aí? Qual a relação o que a sociedade de consumo está causando no meio ambiente, né? É basicamente um problema. Por exemplo, os recursos naturais do planeta não são suficientes para permitir uma expansão de produção de bens, serviços e produtos que satisfaçam toda a humanidade no padrão de consumo idealizado pela maioria, o padrão dos países desenvolvidos. Foi o que eu falei lá no início da outra aula, né? Sobre o consumismo. A globalização, ela causou intensificou essa desigualdade. Então, alguns países que eram mais ricos ficaram mais ricos, outros países que eram mais pobres ficaram mais pobres. E nós sabemos que para você consumir, você tem que ter condições de comprar aquele determinado produto. Então, por exemplo, se você pega um país como os Estados Unidos, por exemplo, e um país lá da África, um país como a Etiópia, por exemplo, né, que é um dos países mais pobres do mundo, você sabe que os Estados Unidos vai consumir mais, né, porque é um país desenvolvido, um país que
tem uma condição econômica melhor, e lá na Etiópia o consumo é bem menos, até mesmo do essencial, né, que é o alimento. Então, essa diferença é fácil da gente perceber. Então, o que está sendo passado para o mundo inteiro é um padrão de consumo dos países desenvolvidos. Então, por exemplo, os países mais ricos, os países desenvolvidos como os Estados Unidos, um exemplo, lá lançam uma propaganda de um produto para aqui no Brasil, que você vai querer consumir esse produto, mas ele é de um modelo de padrão desses países, mas ele está se espalhando por outros países com um nível econômico menor, mais baixo. É por isso que fala aqui em padrão dos países desenvolvidos. Então, o padrão é esse. São países com desenvolvimento, em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, por exemplo, países que têm uma condição econômica menor, né? O que é consumido nos países desenvolvidos está passando para ser consumido também nesses países de condição econômica menor, que são os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, como por exemplo o nosso Brasil. Então nós temos aqui, para vocês entenderem, como funciona um passo a passo da degradação ambiental. Nós já sabemos, né, que o consumismo, né, a sociedade de consumo está gerando esses problemas ambientais, porque a gente está consumindo, está gerando mais, está retirando mais produtos da natureza, né? Ou seja, quanto mais você consome, mais as indústrias têm que fabricar mais aquele produto. Para fabricar mais, ela tem que tirar mais matéria-prima da natureza. E quanto mais você consome, você está gerando lixo e está jogando esse lixo na natureza também. Então a gente está prejudicando o meio ambiente de duas formas, né? Então aí um passo a passo da degradação ambiental. Por exemplo, o crescimento do consumo, o consumo aumentou no mundo inteiro, intenso ritmo das atividades econômicas, né? O movimento de compra, de venda, de fabricação de produtos, tudo isso aumentou também. Interferência maior do ser humano na natureza, que foi o que eu acabei de falar, né? Então a gente está consumindo mais, está tirando mais da natureza, está degradando mais a natureza. Grande aumento da produção. Se eu estou comprando mais, né? Se todos nós estamos comprando mais, as empresas têm que fabricar mais. Mais recursos da natureza, né? Ou seja, está retirando mais e mais coisas, matéria-prima da natureza, para poder fabricar esses produtos que a gente está consumindo. E, por final, a degradação ambiental, a degradação do meio ambiente. E quais os resultados diretos e indiretos do consumo humano insustentável, né? Nós vamos ver nas próximas aulas a diferença entre consumo sustentável e consumo insustentável. Nessa aula nós estamos falando do consumo insustentável, né? Que é o consumo que está se danificando, né? Está degradando o nosso meio. E os problemas que estão causando no meio ambiente está voltando para a gente, ou seja, a gente está sofrendo com alguns problemas ambientais que nós mesmos estamos causando, né? Quando eu falo nós eu estou falando a nós seres humanos, né? Então, quais os resultados diretos e indiretos desse consumo? Nós temos aí alguns: desmatamento e diminuição da biodiversidade, ou seja, da vida, né, no planeta, escassez de água, excesso de lixo, né, de todo tipo de lixo. Eu selecionei um exemplo para a gente trabalhar aqui nessa aula: a poluição do ar, né, o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio. Isso aí a gente vai ver mais nas próximas aulas. E a carência de energia. Ou seja, quanto mais se
se usa, se consome, né? Mais se retira do meio ambiente, e isso que está se retirando do meio ambiente, né? O que está se retirando não se repõe, né? E o que a gente está colocando está prejudicando, que é no caso o lixo. Então aí nós temos, gente, alguns abrangências dos problemas ambientais, né? Ou seja, ao longo do tempo, com o aumento do consumismo, né? Com o aumento dessa dinâmica de consumir das populações do mundo todo, né? Aumentou também esses problemas ambientais. Então, a degradação ambiental multiplica-se a um ritmo acelerado, ou seja, a cada ano que passa, esses processos de degradação ambiental estão aumentando, né? Afeta todos os países sem exceção, né? Nós temos a falsa impressão de que, às vezes, quando você joga um lixo no chão, ou quando você faz alguma coisa que agrida o meio ambiente, você acha que você está fazendo aquilo só ali, né? Mas aquilo ali pode, você está fazendo no seu local, mas aquilo pode prejudicar outras pessoas em outro local, né? Então, o problema maior da questão da degradação ambiental é que ela também faz parte dessa globalização. Os problemas ambientais ignoram as fronteiras nacionais. O que é que quer dizer isso? O que eu acabei de falar, ou seja, a gente acha que poluindo só, ou degradando o meio ambiente no espaço, no nosso espaço, a gente está fazendo aquilo só ali, mas não é, você está afetando o planeta inteiro. Então, por exemplo, os países que mais poluem o meio ambiente, consequentemente, são os países que mais produzem, né? Ou, consequentemente, são os países mais ricos, os países mais desenvolvidos. Então, quanto mais esses países vendem, mais eles ganham dinheiro, mais eles têm um poder econômico maior, mais se está poluindo o meio ambiente. E essa poluição, ela não fica, ou essa degradação, ela não vai ficar só lá no país, ela vai se espalhar pelo planeta inteiro. Então ela vai prejudicar todo mundo, não prejudica só aquele país que está, né? Quando a gente causa algum dano ao meio ambiente, a gente não está causando só a você, né? Aquele problema que você causou ali vai ser um problema de todo mundo, vai afetar todo mundo. Continuando, alguns fenômenos da degradação ambiental resultantes do aumento da poluição, né? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, alguns problemas específicos, né, que nós estamos vivendo hoje. E para a gente entender melhor, né, funciona da seguinte forma: produção de resíduos nocivos e o seu lançamento no solo, no ar e na água. Ou seja, hoje é muito comum a gente ver cenas como essa da imagem, por exemplo, de rios poluídos, né? Você joga lixo na sua rua, ou joga lixo na rua quando você vai passando, aquele lixo a água está levando, vai para algum rio, né? Vai poluir algum rio, vai poluir o solo, o lixo, onde ele está localizado, ele polui o solo, né? Aqueles produtos químicos, eles vão se infiltrar no solo e contaminar os lençóis freáticos, né? Ou seja, a água subterrânea que às vezes dão origem a alguns rios, né? As nascentes de alguns rios. Saturação dos solos, ou seja, os solos vão ficando mais pobres, então não produz, você não vai ter como plantar porque esse solo não produz, por excesso de utilização de fertilizantes e pesticidas, né? E são alguns exemplos, certo? Chuva ácida, resultantes das emissões de CO2, metano ou ácido sulfúrico para a atmosfera, ou seja, essa poluição do ar, né? O dióxido de carbono, por exemplo, aquela fumacinha que sai dos carros, né? Que está espalhada, que a gente está respirando, né? E em concentração muito grande está prejudicando as chuvas, ou seja, as chuvas, de tanto produto, gases poluentes no ar, as chuvas estão se tornando ácidas, né?
contaminação das águas e lençóis freáticos por causa de produtos químicos que são lançados das indústrias, né, o lixo que a gente joga, né, que vai para os rios, que vai para os mares. Então tudo isso são problemas que estão aumentando, estão se agravando mais ainda devido a essa nossa forma, né, esse modelo de sociedade que nós estamos hoje, de sempre consumir, consumir, consumir. E aí nós temos a exploração dos recursos, leva ao aumento de todo tipo de resíduo, né? Por exemplo, tudo que você está produzindo, né? Daí, quando a gente for estudar sobre sustentabilidade, vocês vão ver a diferença. Por exemplo, tudo que a gente está consumindo hoje, se for produzido por indústrias, ela está gerando algum resíduo, está gerando alguma coisa que é nociva ao meio ambiente e, consequentemente, nociva para a gente também. Perda da biodiversidade, ameaça direta à saúde da humanidade e aumento do consumo energético, né? Essas três fontezinhas aí ligadas, né? Quando uma desses pontos aí se rompe ou se danifica mais do que o outro, vai gerando uma cadeia, né? Vai gerando como um efeito dominó. E aí um exemplo, né, que nós temos hoje de um desses problemas, né? Eu coloquei um exemplo, mas um dos mais comuns, né? Um exemplo mais comum, que é o lixo eletrônico, né? Por que coloquei o lixo eletrônico, né? Porque é um dos lixos que a gente mais gera hoje é lixo eletrônico, né? Eu acho que todo mundo hoje tem em casa celular velho, bateria de celular, carregador de celular, de computadores, monitores, enfim, cada coisas que a gente, calculadoras, né, coisas que a gente vai utilizando. Lembra do que eu disse no início da aula, né? Eu falei que as empresas estão a cada vez mais produzindo, né, a qualidade dos produtos inferior para que você utilize aquele produto, acabe logo e você tenha que comprar mais, né? E nesse meio termo aí, nesse meio tempo aí, a gente está fazendo o que com o outro produto que você usou e quebrou, né? Você joga lá ou joga no lixo, aquele produto vai para o lixo e vai danificar e poluir o meio ambiente de alguma forma, né? Porque ele, para ele ser fabricado, precisou de algum produto, algum composto químico ali, né, que em contato com o ser humano, em contato com o solo, em contato com a água, ele vai causar um dano ao meio ambiente. Então, o lixo eletrônico afetando o meio ambiente, produzido a partir de cobre, alumínio e metais pesados, esses acabam impactando negativamente o meio ambiente. Além de comprometer ecologicamente o planeta, os compostos que formam os materiais eletrônicos são nocivos aos próprios seres humanos. Além do mais, esses elementos químicos supracitados são absorvidos pelo solo e, consequentemente, atingem os lençóis freáticos, né, que foi o que eu falei anteriormente. Então, aí você pergunta, mas existe solução para isso? Existe. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar, né, ver o que é que se pode fazer para diminuir, né, esse impacto que o meio ambiente está causando ao meio ambiente. O que é que a gente pode fazer para consumir, né, sem causar tanto dano ao meio ambiente? Essa é a questão chave, né? A gente, como eu já disse, a gente não tem como mais viver sem consumir, mas a gente pode consumir de forma sustentável. Insustentável é o que a gente já está fazendo, né? Consumindo, 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 e sustentável é a gente consumir, mas que diminuindo os impactos causados ao meio ambiente. E entre os principais lixos eletrônicos, né, nós temos aí, como eu já falei, televisores, computadores, teclados, notebooks, né, smartphone, câmera, enfim, né? E nessas duas chargezinhas eu coloquei aqui no final para a gente
é só refletir um pouco com relação a isso. Por exemplo, nessa primeira nós temos aí, né, uma lata de lixo com lixo eletrônico e uma informação, né? Todos os anos são produzidos 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Então imagina aí, todo ano, com essa quantidade de lixo, né, que está aumentando, cada ano que passa vai aumentando, né? O que se fazer com isso, né? Que se pode se fazer para que esse lixo não prejudique o meio ambiente, né? Nós vamos descobrir nas próximas aulas. E na segunda charge nós temos aí uma imagem que retrata o que eu já coloquei na aula. Por exemplo, né, um consumidor falando assim, esse iPod novo tem mais de 1000 funções. Aí o comerciante falando assim, principalmente a de pifar logo para eu lucrar, que é o que eu acabei de falar sobre a questão, né? As empresas vão induzir você a comprar, vão produzir produtos de baixa qualidade para a gente consumir, para quebrar logo e ele fabricar mais e lucrar mais, né? Então essa é vamos dizer assim, a essência do consumismo, certo? Então, gente, um grande abraço e até a próxima.